João capítulo 11. João 11. Existem dois tipos de gente. Pelo menos o que a palavra ensina, né? Dentro disso, desse contexto, daquilo que a gente vai ler aqui. Existe um pessoal, existe um tipo de gente que tem fé, e a fé funciona. E existe um tipo de gente que tem fé, e essa fé não funciona. Por que não funciona? É uma fé que movimenta, que leva de um lado para o outro, que faz ela às vezes se bater de muitas formas e de muitas maneiras, mas a única coisa que traz é cansaço, frustração, decepção. Já existe uma outra fé, que ela é viva, e ela se manifesta, e ela traz a resposta daquilo que se necessita. A gente vê isso sempre. Se qualquer dia você tiver disposição de ficar aí durante o dia, você vai ver isso. Semana passada eu cheguei mais cedo, e eu já contei isso aí para vocês. Eu atendi uma pessoa, e ela começou a falar dos problemas e de tudo que ela estava vivendo e passando, e dizer que já tinha sido obreira, dizer que conhecia a palavra, mas não é julgando. Jesus, ele disse que a gente conhece a árvore pelo fruto, e olhando o fruto você vê que as coisas não estão indo bem. Eu não estou falando de ter dinheiro, eu não estou falando de ter carro, eu não estou falando de ter casa, porque alguns de nós não temos essas coisas que eu citei, não agora, não nesse momento, mas isso não tirou de nós a esperança, nem a força, nem a confiança, de que não importa o que seja que a gente está passando, nós temos um Deus, vamos buscar nele, vamos orar a ele, vamos confiar nele, e ele no tempo dele, da forma dele, vai agir, vai responder para a gente. Por isso que você está aqui. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Já existem outros que creem, mas quando você olha para a pessoa e você vê o estado dela, você reconhece o fracasso, a fraqueza, a debilidade. Está dando para entender o que eu quero dizer? Sim ou não? Ela tem as dificuldades, mas ela não consegue superar elas, ela não consegue suportar elas. E se a gente olhasse na escalada e perguntasse quem é que está ganhando, você ia dizer: as adversidades estão vencendo, os problemas estão vencendo. Não porque eles são maiores, mas porque a pessoa não está tendo força dentro dela para suportar. Ela não está tendo, embora ela declare, ela diga que ela tem fé, mas não é o que a gente fala. Está cheio de gente agora tendo fé sentada no sofá de casa. Dá para entender? Está cheio de gente agora tendo fé sentada numa cadeira diante de um leito de alguém, de um familiar que está doente, todo ligado em aparelhos, mas está entregue. Por quê? Porque a doença é grave demais, porque o médico falou que não tem reversão, porque a enfermidade passou daquilo que se podia cuidar, o medicamento não está tendo resposta. Enfim, são inúmeras as razões que se tem para se enfraquecer. O problema dentro de casa, as lutas que a gente enfrenta, as dificuldades que atingem a gente de uma maneira muito mais pesada e desestabiliza a gente, vai quebrando a gente por dentro, vai tirando aquela força que a gente acha que tem, na verdade não é tão forte como a gente imagina. Quem está entendendo alguma coisa? É mais ou menos assim. E aí a gente começa a sugerir para nós mesmos desistir. A gente não sugere deixar de crer, a gente só não consegue encontrar a força e a disposição para enfrentar. Aqui diz assim, ó:
Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro, ou ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Qual é o contexto disso aqui? Mandaram avisar Jesus que o irmão estava doente. Essas duas mulheres falaram: olha, alguém vai até Jesus e avisa a ele que o Lázaro está doente. Você conhece, a maioria de vocês conhece a história. Vão lá, avisam Jesus na esperança, na expectativa, na confiança, na certeza, no desenho, no planejamento de que, ouvindo aquelas palavras, imediatamente Jesus faria o quê? Se levantaria e iria até lá, porque era de costume ver isso. Era assim que funcionava. E era assim que eles tinham planejado, ou que elas estavam imaginando. É assim que eu imagino. Vou levantar, vou fazer uma oração. Vou na igreja, vou fazer uma oração. Vou na igreja e vou pegar, vou ler, vou receber uma palavra. Vou em tal lugar e vou fazer, e vou ali com confiança em Deus e vai acontecer. Esse é o planejamento do nosso coração. Só que quando falaram para Jesus, não foi assim que aconteceu. A coisa fugiu do plano. E quando foge do plano, mexe emocionalmente com elas lá, com as irmãs desse Lázaro aqui, desse homem. Eu vou ler isso, nós vamos ver. Mas as duas, quando se encontram com Jesus, cada uma no seu tempo, falam para Jesus a seguinte frase: se o Senhor tivesse chegado aqui antes, meu irmão não tinha morrido. Aí eu pergunto para você, é ou não é o pensamento que nós temos com relação às nossas lutas e às nossas dificuldades? Se Deus tivesse dado a providência antes, se a porta tivesse se aberto antes, se a dificuldade tivesse sido vencido antes, se a doença tivesse sido curado antes, a gente começa a entrar nesse se. E quando a coisa não funciona assim, a notícia que chega, ela não é boa, isso mexe com a pessoa, isso mexe emocionalmente com ela, e em alguns casos até espiritualmente. E a primeira a fazer alguma coisa, a tomar uma atitude que aparentemente era fé, foi Marta. De novo, a Marta, mesmo a Marta que lá atrás recebeu Jesus na casa dela, e se batia de um lado para o outro, agitada, mas em busca do quê? Está procurando o quê? Está esperando o quê? Está confiando em quê? Para que o esforço? Para que vir à igreja? Para que buscar? Para que orar? Para pensar nisso. Não, porque eu quero a resposta. Mas até quando você está disposto a lutar? Porque está cheio de gente que faz exatamente como essa mulher aqui. Eu estou falando aqui, não sou dono da verdade, não tenho pretensão de ser. Quero que você use a sua cabeça para pensar se o que eu estou falando é conveniente, se é algo que acrescenta ou se não tem nada a ver com nada. Presta atenção e compreenda, pensa, usa a sua cabeça. Ela vai até Jesus, para quê? Para que ela vai até Jesus? Para que ela corre? Eu vou ler o texto para você entender melhor aqui, ó. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Eu sei que se agora, mesmo ele morto, o Senhor falar com Deus, o Senhor pedir, o Senhor agir, o Senhor operar, o Senhor trabalhar, o meu irmão revive. Então ela foi até Jesus fazer o quê? Buscar resposta. O que é que você está vindo hoje fazer até Jesus? Fala comigo, gente. Buscar, não sei se para você, para sua família, para o seu trabalho, cada um de nós temos muitas respostas. E Jesus fala para ela: o seu irmão ressurgirá. Versículo 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E ela disse: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir. Ela está falando para Jesus que a resposta é hoje, ou que a resposta será quando Deus quiser. Na sua opinião, quando é que é a resposta que ela está respondendo aí? Qual o tempo?
Agora ou depois? Agora ou depois? Assim é um monte de gente. Crê em Deus para depois. Se bate e se cansa porque não está pronto para viver o agora, para fazer o que tem que fazer agora, para acreditar no que tem que viver agora. E ele não foi lá à toa, ele nunca vem à toa, ele não vem para mim nem para você, e não importa o que a gente está passando, vivendo. Há um propósito de Deus em tudo isso. Ele poderia ter ido antes de Lázaro morrer, mas quem determina isso não sou eu nem você. Ele poderia ter chegado antes que essa dificuldade se instaurasse na nossa vida, antes que essa porta se fechasse, antes que esse problema chegasse. Ele poderia? Sim, ele poderia. Só que para mim e para você, para ele sabe os planos de Deus. E quando lá atrás alguém falou para ele: vamos, o homem está ruim, o homem está doente, o homem está morrendo, o homem está lá, a coisa é séria, mandaram vir buscar o Senhor hoje. Ele falou: essa doença não é? Mas ninguém ouviu ele falar isso, porque se tivessem ouvido, ninguém ia acreditar na morte que estavam falando, e sim na vida sempre. Esse é outro problema que a gente traz dentro da gente. A gente está acostumado a viver muito, a acreditar muito naquilo que os olhos da gente estão vendo, naquilo que os ouvidos da gente estão ouvindo. Quem está entendendo alguma coisa? É um ato de fé? É um ato de fé. Ela sai da casa dela e ela se dispõe a correr até Jesus. Ela chega até Jesus e fala para ele: olha, ela fala com toda a convicção, ela não estava mentindo. O problema é que essa fé, a minha, a da Marta, a sua, ela não pode ser uma fé só da boca para fora. Não pode ser uma fé, eu oro quando dá, eu faço quando dá, eu faço como dá. Nós temos que fazer o que for preciso, tem que mudar isso. E a gente vai ver Maria falando a mesma coisa, mas tomando uma atitude totalmente diferente de Marta. Quando Jesus fala para ela: teu irmão há de ressurgir, ela fala: eu sei que ele há de ressurgir. No dia da ressurreição, ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Não vim aqui à toa. Se eu cheguei, é para transformar esse quadro, é para mudar essa história. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a resposta. Eu sou a saída. Eu sou a transformação. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que esteja enfrentando o inferno, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Você pode entender isso aqui: não passará pela luta que está passando pelo tempo todo, mas uma hora vai mudar, uma hora vai haver transformação. Crês nisso? É uma pergunta que ele faz para ela. Crês nisso? E a resposta dela no 27 foi o quê? Foi o quê? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou. Ela sai. Sabe quando o clima não está muito bom? Sabe quando a conversa não está, o ambiente não está muito legal e a gente tenta dar aquela saída pela tangente? Já ouviu essa expressão? Já não? Quem já ouviu isso? Sair pela tangente, já ouviu? Tentou sair fora, tentou dar uma fuga ali de algum jeito, abandonar a situação. Assim foi a saída dela. Não, eu creio que o Senhor é tudo isso que o Senhor está falando. Mas espera aí que eu já venho, dá licença um minutinho. E ela sai. Sai para quê? Para desviar o assunto. O chamar a Maria é só uma desculpa. Como a gente usa às vezes dizendo: eu estou cansado, não está dando para mim, não estou suportando isso, está difícil demais. Difícil demais? Para quem diz que crê que Cristo é o Salvador, que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele tem resposta para tudo. E ela sai da cena. Assim é um monte de gente. Um monte. Eu e você conhecemos um monte assim. Quem está entendendo a mensagem? Ela vai até Marta, ela vai até Maria. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e... Você viu Jesus chamar Maria em algum momento? Você leu que Jesus estava chamando? Percebeu a desculpa ou não? Sim ou não? Ela está procurando ocasião para enganar ela mesma. Não, eu só vim para poder chamar a minha irmã. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir o que eu queria, mas tem coisa que bombardeia a nossa mente, que só serve para desviar a gente do foco.
só faz ser os atalhos que a gente toma para sair do caminho dele. E a Marta está fazendo exatamente isso. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com Jesus, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara com ele. Se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia até o túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, as palavras são as mesmas. Quando Jesus olhou para ela e viu tudo aquilo, se agitou dentro do espírito, é o que vai estar escrito na sequência. E Jesus faz uma pergunta: aonde está o Lázaro? Aonde é o problema? Porque esse negócio da gente ficar parado aqui só está tomando tempo da gente. Uma já fugiu, uma já foi embora. Aonde é o problema? Porque eu vim para resolver o problema. Então qual é a dificuldade? E ao invés dela ficar falando e dizendo que cria, que acreditava, e falando um monte de coisa, e dizendo isso e dizendo aquilo, ao invés de ficar falando o problema está em tal lugar, ela vira para ele e ela diz: vamos lá, vou levar o senhor até onde ele está. Eu vim aqui para levar o senhor onde o problema está, porque eu creio que o Senhor pode resolver o problema. A atitude dela é que faz a diferença. As palavras estão sendo a mesma que a outra. Você está entendendo alguma coisa ou não? Então não é o que a gente fala, é o que a gente vive. Hoje eu cheguei aqui, tinha um rapaz conversando com o Cauã, o mesmo homem que há quase um ano atrás, na hora que eu estava entrando no carro, me parou ali, e no dia ele estava meio ruim, meio embriagado, dizendo que já tinha feito trabalho, já tinha trabalhado em igreja também, que tinha ministério, não ministério placa, ele tinha uma função dentro da igreja. Não sei se ele era pregador, cantor, agora não me lembro mais. Você lembra não? Ele falou para você, regente de coral. E ele falou que ele precisava mudar aquela situação que ele estava vivendo, que ele não aguentava mais. Ele falou: preciso de uma mudança, eu preciso que a minha vida se transforme. Tem quase um ano isso. E por que não mudou? Porque Deus não foi bom com ele? Porque o problema da vida dele é muito... Aliás, outro dia me contaram uma história. Diz que alguém de uma igreja viu uma pessoa manifestada, falou: eu não posso libertar porque a patente daquele demônio ali é patente alta. Olha o absurdo que a pessoa fala, patente alta. Eu fiquei querendo saber, será que essa patente é maior do que Deus? Maior que o nome de Jesus? Você percebe as desculpas que as pessoas buscam? Alguns ficam procurando desculpas, porque disso, porque daquilo, não aguento isso, não aguento aquilo, não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, e se desviam, procurando desculpas, saindo pela tangente. Outros resolvem o problema agindo em cima dele, lutando contra ele. Meu irmão não está aqui, meu irmão está lá, eu vou levar o senhor lá onde ele está. E quando Jesus chegou lá, se você descer aí no versículo 44, você vai ler o que está escrito aí. Chegando lá diante desse sepulcro e mandando Lázaro sair para fora, no 44 diz: saiu aquele que estivera, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto em lençol. Diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Se você puder aplaudir a Jesus. Sabe o que a gente precisa entender? Que Jesus não está chegando na nossa vida para ouvir história, mas para agir e transformar a situação que a gente está vivendo.